E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites do Campeonato Brasileiro da Série A, jogos que acontecem nesse final de semana. Por isso que é importante que vocês deixem o like no vídeo, deixem o gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Campeonato Brasileiro é um campeonato muito bom de se trabalhar, agora você precisa ter informações. E as informações e as melhores oportunidades eu vou passar para vocês agora, tá certo? Começando aqui com Bragantino e Botafogo. Nessa partida aí, o Bragantino teve o desfalque ali do Fabinho. Do lado do Botafogo tem o retorno do Igor Jesus, seu centroavante de referência. Então, para esse jogo, o que é que eu acredito? Que o Botafogo possa vencer ou empatar. Nós temos um áudio de 1,83 lá na Novibet e deixo essa dica para vocês, beleza? Botafogo, empate anula ou handicap 0, dá no mesmo. Se der empate, a aposta é devolvida. Se o Botafogo vencer, a aposta é ganha. Essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. No jogo do Juventude contra o Ceará, o Juventude joga muito bem dentro de casa, vai enfrentar o Ceará, que tá fazendo muito gol, né? O Pedro Raul, jogador de referência ali na frente, chegou, vestiu a camisa, encaixou muito bem nesse time, mas mesmo assim eu acredito numa possibilidade onde o Juventude vença ou empate no máximo. Por isso que nós temos um empate anula, um DNB com odds de 1,62 a favor do Juventude. Eu gosto e deixo essa sugestão para vocês lá na Novibet. Aqui na descrição vai ter o link da Novibet para que você possa se cadastrar e aproveitar boas odds no futebol brasileiro, tá certo? Novibet, aí tem um link na descrição. Você se cadastrando e depositando, você fortalece o canal. Vamos lá então para mais um jogo, Clássico Paulista, agora o Derby Paulista, tá certo? Palmeiras e Corinthians. Esse jogo não vai ser no Allianz Parque, porque vai ter o show lá do System of a Down, né, na Allianz Parque. E aí esse jogo vai ser lá na Arena Barueri, tá certo? Palmeiras com mando de campo, torcida única em São Paulo. Palmeiras é favorito, né? Um pouco favorito em relação ao seu adversário, porque joga com mando de campo, tá certo? Mas é um jogo equilibrado. Eu não gostei das odds que foram oferecidas, né? Tudo indica também que o Corinthians vá completinho e o Palmeiras tem alguns desfalques aí, o que equilibra ainda mais o confronto, tá certo? Então, para esse confronto, eu vou ficar de fora. Eu acho que a melhor opção é ficar de fora. O clássico, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, tem jogo melhor para se trabalhar. Esse jogo eu não vou fazer nada. No jogo do Vasco contra o Sport, também achei um jogo bem complicado de dar um prognóstico, porque o Vasco é uma equipe bem limitada, o Sport também, e principalmente pelas odds que foram oferecidas. Eu acho que talvez o Vasco sim tenha um leve favoritismo jogando dentro de casa, né? Sempre difícil jogar lá em São Januário, a torcida chega junto, e por isso que eu acredito que as odds estão bem colocadas e eu vou ficar de fora desse confronto, tá certo? Agora no jogo do Bahia contra o Mirassol, aí sim nós temos um jogo interessante, porque o Bahia, ele teve uma vitória histórica lá, né, no Nacional do Uruguai, pela Libertadores, fora de casa. No meio de semana jogou contra o Santos, no final de semana jogou contra o Santos com os reservas. Eu tava lá na Vila Belmiro, eu assisti esse jogo e os reservas do Bahia tem muita qualidade, viu? Já venceu o Ceará dentro de casa, já empatou com o Santos na Vila Belmiro também. E agora, nesse jogo, talvez o Bahia poupe alguns titulares, vai enfrentar o Mirassol, né? Mirassol já demonstrou que é uma equipe organizada, mas que principalmente jogando dentro de casa vai dar dificuldade aos seus adversários. Fora de casa vai ser um pouco mais difícil, tá certo? A Arena Fonte Nova provavelmente vai estar cheia e o Bahia provavelmente vença, tá certo? Outra sugestão que eu deixo também é um ambas marcam. Não descarta essa possibilidade. Se eu pudesse dar uma sugestão de um placar, seria 2-1 pro Bahia nesse jogo, beleza? Depois nós vamos lá para Grêmio contra Flamengo, e o Grêmio vai jogar dentro de casa, né? Vai enfrentar o Flamengo, que tá dando prioridade ao Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo poupou na Libertadores, perdeu, né, para o Central Córdoba, e agora vai jogar contra o Grêmio fora de casa. Ainda assim, e por conta disso também, o Flamengo é favorito, tá certo? No meu ponto de vista, o Flamengo vence. Nós temos um empate anula com odds de 1,57. Eu vou deixar essa sugestão para vocês. Eu peguei com odd de 1,70 lá no meu grupo VIP, mas a cotação já caiu. E essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. A segunda dica é, para quem não tem conta na Novibet, tem uma promoção para esse jogo, que é o seguinte: Flamengo para vencer. Sabe quanto é que tá a cotação?
odd 50, Flamengo para vencer o Grêmio, jogando fora de casa. Agora você tem um limite, tá certo? De R$1 por aposta. Se você vai colocar R$1, Flamengo vencendo, você ganha 50. Só é válido para novas contas. Se você já tem conta, não serve para você. Aí se você ainda não tem conta, tem o promo code, né, na hora do cadastro que você coloca, eu vou deixar na tela aí para que você possa dar uma conferida, e na descrição também tem todas as regrinhas lá explicando. Se cadastra pelo link, coloca o promo code, faz a aposta na vitória do Flamengo com R$1 e aí vocês vão ganhar 50 se o Flamengo vencer. Deixa essa dica para vocês. No jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, o São Paulo com muitos desfalques, né? Sem Oscar, sem Lucas Moura, sem Luiz Gustavo também. Eu tava agora no Morumbi para assistir São Paulo e Alianza Lima pela Libertadores. Morumbi lotado, São Paulo abriu 2-0, mas infelizmente Caleri não tava no dia bom, o Luciano também não. O Zubeldia demorou para trocar, trocou errado, tirou o Ferreirinha que tava na sua melhor partida. E aí o São Paulo acabou tomando o empate, né? Então o Zubeldia está muito pressionado no cargo, assim como o treinador do Cruzeiro também, que perdeu jogando em casa contra o Mushuki Runa, né? Uma equipe bem fraquinha e desconhecida. O Cruzeiro acabou perdendo, um time que tem um investimento milionário. Então, para esse jogo, os dois treinadores estão pressionados, é um jogo difícil, né? O São Paulo desfalcado, o Cruzeiro precisando. Eu prefiro ficar de fora desse confronto do que dar qualquer prognóstico. Beleza, galera? Depois nós vamos lá para Fluminense e Santos. Nesse jogo aí, o Fluminense poupou no meio de semana e acabou vencendo por 5-0, mesmo assim com seu time misto, né? Vai jogar dentro de casa com seus titulares descansados, vai enfrentar o Santos, que ainda não tem o retorno do Neymar, tá certo? O Neymar talvez fique no banco de reservas nesse confronto. E o Santos demonstrou ser uma equipe bem limitada e que o treinador também tem muito a melhorar, né? Porque o Santos empatou em casa na Vila Belmiro contra os reservas do Bahia. Então isso só mostra o quanto o Santos precisa evoluir muito. Por isso que eu gosto do empate anula Fluminense, que vai com o time descansado com odds de 1,45, beleza? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos para Fortaleza, porque lá em Fortaleza ele pega o Internacional. O Internacional, que hoje é uma das melhores equipes do Brasil, muito bem treinada, com Roger Machado tendo o time nas mãos. Venceu mais um Internacional, né? E agora ele vai enfrentar o Fortaleza e talvez poupe seus titulares. Se o Internacional for titular, esse empate anula com odds de 1,83 é bom e eu sugiro para vocês. Mas se o Internacional for com os reservas, aí eu já não recomendo mais essa operação. Fica ligado na escalação, porque pode ser uma boa se for titular o empate anula Internacional, beleza? É mais time do que o Fortaleza. E aí, para finalizar, nós teremos aqui o confronto do Atlético Mineiro contra o Vitória. O Galo, que venceu jogando dentro de casa, nos minutos iniciais já tinha aplicado 2-0, né? Vai enfrentar o Vitória, que empatou lá na Argentina contra o Defensa e Justiça. E o Vitória é uma das equipes mais limitadas da competição, infelizmente vai lutar contra o rebaixamento, principalmente por jogar uma competição internacional também. Isso atrapalha o calendário, desgaste físico, tem que acabar poupando seus titulares. Então, para esse confronto eu acredito que o Galo vença jogando dentro de sua casa. Eu peguei uma odd de 1,70 lá no grupo VIP, lá no SF Select com a galera, mas essa odd já caiu, tá com odd de 1,53 agora, e deixo essa sugestão para vocês, beleza? Flamengo ou Galo para vencer, Atlético Mineiro para vencer. Eu tô com a cabeça na super odd lá do Flamengo, odd 50, por isso que eu falei Flamengo. Mas é Galo para vencer e a gente finaliza esses palpites de hoje. Se você curtiu, deixe sua curtida. Tem alguma coisa a agregar, alguma informação que você conheça sobre os times, algum jogador que não vai, deixa nos comentários. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo do canal.